Que coisa boa! Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo, amém? Nós estamos avançando com mais um devocional, 264 dias agora, 264 dias em propósito. Nós temos uma meta, você sabe qual é a nossa meta? Fazer a leitura total da Bíblia. E nós estamos rompendo, avançando, crendo que nós iremos conseguir. E nós estamos hoje no 35º livro da Bíblia, livro do profeta Abacuque. E sabe que eu já quero deixar essa palavra profética para você antes de nós chegarmos no nosso resumão, antes de nós fazermos a nossa oração. Eu quero deixar essa palavra de encorajamento para você. Você sabe que esse profeta estava vivendo num tempo bem difícil e ele estava ali num questionamento com o Senhor, né, queridos? Mas apesar de tudo e de todas as respostas de Deus e de todo o tempo que ele estava vivendo, ele faz uma declaração ao Senhor. Então lá no finalzinho do livro do profeta Abacuque, ele vai dizer assim para o Senhor: ainda que a figueira não floresça. Olha só, eu vou pegar na tradução original, eu acredito que seja inclusive a que você está mais acostumados a ouvir, que diz assim, lá no versículo 17, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam nenhum mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca, ele diz no versículo 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força, porque o Senhor Deus é a minha força, ele fará meus pés como os da corça e me fará andar sobre as alturas. Uau! Então olha só, independente do tempo, deixa eu ajustar essa câmera aqui, gente, que ela está um pouquinho torta aqui, melhorou. Então, independente do tempo que você esteja vivendo, ou que eu esteja vivendo, queridos, que nós possamos fazer essas declarações de confiança no poder do Senhor, independente, queridos, do que as circunstâncias à nossa volta estejam dizendo, que nós possamos nos alegrar no Senhor e confiar nele, ainda que tudo esteja dizendo que não. Você entendeu o que ele disse? Olha, ainda que a figueira não floresça. É assim, deixa eu parafrasear para você. Ele estava dizendo: Senhor, ainda que não haja mantimento nos campos, ainda que toda essa plantação aí, dê errado, ainda que não haja animais pra gente se manter no sentido de sobreviver, né? Se alimentando, eu todavia me alegrarei em ti, Senhor, eu vou exultar no Senhor, eu vou confiar em ti, eu vou me alegrar no Senhor independente de. Então, esse é o meu convite para você, sabe? Que agora nós possamos fazer uma oração ao Senhor. Antes, claro, de eu te contar esse resumão que tá maravilhoso hoje do livro do profeta Abacuque, que nós possamos orar com toda essa confiança ao Senhor. Amém? Você pode vir orando comigo? Feche seus olhos onde você estiver agora e vamos orar ao Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos porque nós estamos vivos, Pai. Sem dúvida, estar vivo, Senhor, já é um grande avanço, é uma grande vitória diante das circunstâncias que nós temos vivido nesses tempos, Pai. Senhor, nós somos tão gratos porque nós reconhecemos a bondade do Senhor a cada instante e em todos os lugares por onde nós passamos, Pai. Obrigada. Obrigada pelo seu amor, obrigada por sua bondade, obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos mantido de pé. E sabe, Pai, nós queremos declarar nessa noite, assim como o profeta Abacuque disse, Senhor, ainda, Senhor, que as coisas não estejam como nós gostaríamos, Pai, ainda que as notícias, Pai, não sejam as melhores possíveis, ainda, Senhor, que existam circunstâncias adversas, nós nos alegramos no Senhor, Pai, nós confiamos em Ti, Pai, nós declaramos com a nossa boca e nós confessamos hoje, Pai, que nós cremos nos Seus planos e nos Seus projetos para nós, porque nós sabemos, Pai, que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. E nós, Pai, queremos nos colocar à Tua disposição, Senhor. Nós pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito nos ajude para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que o nosso entendimento esteja alinhado com o Teu reino, Pai. Nos ajuda a melhorar, nos ajude a pensar como o Senhor pensa, nos ajude para que o nosso caráter se pareça cada dia mais com o de Cristo. Nos ajude, Pai, para que cada dia mais a nossa mente seja renovada e que nós venhamos experimentar a Sua vontade. E a Sua vontade, Pai, está escrita em Romanos 12:2, é boa,
boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Então que nós possamos experimentar nessa terra, Pai, a sua vontade para nós. Nos ajude, Pai. É o desejo do nosso coração. O nosso coração também exala gratidão a Ti por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Que bom que você tá aí. Olha só, deixa eu já te contar o que está acontecendo aqui no livro do profeta Abacuque, tá? Que eu já cheguei contando para você o final, né? Mas eu quero contar tudo para você. Ó. Hoje nós vamos começar o livro do profeta Abacuque. Já vamos terminar porque ele também é um dos profetas menores, queridos, bem curto, né? O livro do profeta Abacuque são apenas 3 capítulos e, claro, vou te contar o que é e por que, né? O profeta Abacuque está aqui anunciando. Qual é a causa? Vou te contar. O profeta Abacuque, nesse livro, nós vamos perceber no capítulo 1, principalmente, ele começa questionando a Deus por todo aquele contexto e tudo que está havendo ali naquele tempo, tá bom? Então, olha só, ele questiona a Deus, o Senhor responde, nós vamos perceber também o Senhor dando uma bela resposta a ele, né, no capítulo 2 e no capítulo 3, o que acaba acontecendo? No capítulo 3, ele faz uma oração em forma de canção, né? Algumas traduções até dizem isso, que é em forma de canção. Ele está clamando ao Senhor também por avivamento ali no capítulo 3, né? E tudo isso, queridos, é assim que acontece, foi isso que aconteceu no livro do profeta Abacuque, tá bom? Então, olha só, tem algumas traduções, eu até peguei uma tradução aqui de estudo, que vai dizer, queridos, que nessa ocasião aqui, Abacuque estava realmente fazendo apelos ao Senhor aqui, tá bom? E uma outra coisa também, para que você entenda, né? Havia muita injustiça sobre a terra nesse tempo aqui, tá? Então, o profeta estava questionando a Deus por conta de tudo isso. Mas entenda, no capítulo 1, eu vou te deixar, quando você estiver fazendo leitura, você vai entender bem mais. Eu vou ler alguns versículos para te contextualizar aqui sobre isso que eu estou falando, tá bom? Então, ó, do versículo 1 ao versículo 4, Abacuque está questionando ao Senhor. Então ele começa: ó Senhor, quanto tempo ainda eu vou ter que te pedir ajuda sem que o Senhor me ouça? Aí ele continua: porque o Senhor me fez injustiça, me fez ver, né, a injustiça e contemplar toda essa maldade. Então ele começa questionando ali ao Senhor tudo isso que está acontecendo. No versículo 5, nós vamos perceber o Senhor respondendo aqui ao profeta Abacuque. Então nós vamos ver o Senhor dizendo: olha, eu estou preparando os caldeus. Por quê? Porque essa nação é uma nação cruel e violenta. Então são os caldeus que irão marchar contra toda essa terra e vai se apoderar dela. E eles realmente são uma nação apavorante e temível. Fazem o que bem entendem, criando as suas próprias leis e ordens. Quando eles surgem para atacar, ele está dizendo, todos ficam tão apavorados que não é possível organizar a reação. Fazem tantos prisioneiros que é impossível contar. Então aqui, queridos, olha só. O próprio Deus está dizendo aqui o que iria acontecer com esse povo. Por quê? Porque olha só, queridos, mais uma vez, era um povo que estava realmente pecando contra o Senhor. E aqui, queridos, o Senhor está dizendo, ó, deixa eu pegar aqui essa outra versão da Bíblia para falar para vocês que eu deixei marcado aqui. Olha só, nós podemos perceber que é uma vingança contra o povo de Judá, tá bom? Aqui também, tá certo? Nós percebemos isso fazendo a leitura de tudo o que está acontecendo. Porque Judá não estava obedecendo ao Senhor e o Senhor já estava anunciando a destruição que viria sobre esse povo, tá bom? Tá, continuando então aqui. Então, capítulo 1 é isso. Abacuque, então, depois dessa resposta do Senhor, disse: ó Senhor, meu Deus, meu santo e Senhor eterno, será que o seu plano em tudo isso é nos destruir? É claro que não. Ó Deus, nossa rocha, o Senhor resolveu dar poder aos caldeus para castigar e corrigir a nós por causa dos nossos pecados. Então, nós vemos o profeta aqui fazendo essa declaração, falando com o Senhor. E aí, queridos, termina assim o capítulo 1. O Senhor vai permitir que eles façam isso para sempre?
Será que sempre serão vitoriosos em suas guerras tão cruéis? Aí, queridos, no capítulo 2, o Senhor respondeu a ele dizendo: escreva a minha resposta em tábuas bem grandes, em letras grandes, para que até aqueles que passem de longe, ou Abacuque, consiga ler facilmente o que eu estou dizendo. Então ele disse: essas coisas que eu planejei não vão acontecer imediatamente. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Anote isso, olha o que o Senhor falou para o profeta. Os homens perversos, eles confiam em si, nos seus desejos e não são bons e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim e viverá. Uau! E aí, queridos, termina assim o capítulo 2 inteiro, o Senhor falando acerca de como será a vingança acerca desse povo, dizendo que eles seriam saqueados, dizendo, queridos, acerca dessa questão da idolatria, né, que eles praticaram, qual seria o fim desses ídolos, né, de prata e de ouro, que aparentemente tem vida, mas por dentro, né, não tem sinal de vida nenhum. O Senhor fala isso aqui no capítulo 2, né? E aí, como eu já adiantei para você, no capítulo 3, vem a oração, né, de Abacuque aqui. Maravilhosa essa oração em forma de canção, né? Nós vemos até algumas rimas mesmo. Ele falando: Senhor, nós precisamos da sua ajuda, ajude-nos novamente como fez no passado. E aqui, queridos, aquele versículo poderoso finaliza o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, quando ele diz: Senhor, olha, tudo isso está acontecendo, mas ele diz, né? Mas, ainda que a figueira e as videiras tenham sido totalmente destruídas e não hajam flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora esses rebanhos, sabe, os rebanhos dos gados, estejam sem vida, estejam vazios, Senhor, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Assim terminamos o livro do profeta Abacuque. Queridos, revoltado contra o tempo que estava vivendo, foi questionar ao Senhor. Amém? Olha, nessa tradução eu fiquei maravilhada, eu quero compartilhar com você. Diz assim, ó, que o objetivo desse livro era realmente responder essas perguntas do profeta, né? Por quê? Porque ele não queria mesmo se conformar, então ele foi se alinhar à vontade de Deus, porque Judá só poderia esperar castigo e destruição como nação. Então, como ele estava vivendo nesse tempo, ele foi questionar ao Senhor, né? Falar ali realmente com o Senhor, porque ele ficou muito preocupado. Ele realmente estava preocupado com o destino daquele povo, com o destino da nação, né? Muito diferente, profeta Abacuque, né? Bom, então nós vamos ficando por aqui. Esse foi o resumão do livro de Abacuque. Eu espero que você esteja sendo edificado. Leia a sua Bíblia, tá bom? Leia, porque quando você se debruça, ó, já te deu feedback, você entende melhor tudo isso que está acontecendo aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Mais um livro finalizado. Um grande abraço para você e ó, vamos rumo aí ao livro de Apocalipse, tá bom? Tchau, tchau.